O dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras. A data é para marcar a necessidade de buscar medidas para permitir melhor qualidade de vida ou até mesmo a cura para os pacientes. O tratamento contra doenças raras é motivo de preocupação social e também a principal causa da chamada judicialização da saúde. A caixa do medicamento importado com comprimidos para um mês custa US$ 25 mil, o que corresponde a cerca de R$125 mil. O alto preço é em razão de ser para tratamento da doença rara fibrose cística e ter sido desenvolvido pela indústria farmacêutica há apenas 2 anos. O remédio é sinônimo de qualidade de vida para pessoas como Geraldo, que foi diagnosticado com a enfermidade quando tinha apenas 1 ano e meio de idade. A gente está no movimento, todas as associações de pessoas com fibrose cística aqui no Brasil, Unidos pela Vida, a PAN e outros estados, para a urgente incorporação desse medicamento no Sistema Único de Saúde, porque é inadmissível, gente, saber da existência do medicamento, mas que esse medicamento não está sendo disponibilizado aqui no país, né? A fibrose cística ataca os sistemas respiratório e digestivo e geralmente o tratamento é paliativo para conter apenas os sintomas, como falta de ar e perda excessiva de peso. Além da fibrose cística, há pelo menos 7 mil doenças raras descritas pela Organização Mundial da Saúde, sendo que 80% têm origem genética. Para ser considerada uma doença rara, é preciso que até 65 pacientes sejam acometidos por uma patologia em um grupo de 100 mil pessoas. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de pessoas enfrentam essas enfermidades. Para dar suporte a essas pessoas, principalmente via Sistema Único de Saúde, em 2014 foi criada a Política Nacional de Atenção a Pacientes com Doenças Raras. De lá para cá, foram estipulados 46 protocolos de atendimento, mas o avanço não evitou a judicialização dos casos. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, somente em 2020, o Judiciário recebeu mais de 265 mil processos relacionados à saúde. Mais de 70 mil eram para pedir medicamentos para o tratamento de doenças raras. 83% dessas ações conseguiram liminar para o fornecimento do remédio. O governo reclama que a despesa inviabiliza a programação dos investimentos em outros setores da saúde, como a atenção básica. Em março do mesmo ano, o STF decidiu que a União, estados e municípios podem fornecer medicamentos de alto custo que não constam no programa do SUS apenas quando comprovada a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente. Os ministros ainda discutem outros critérios para obrigar o fornecimento desses medicamentos pelo Estado. O presidente da Associação Brasileira de Doenças Raras, Sidney Castro, conta que, além da dificuldade de ter acesso ao tratamento, outro grande desafio é fechar o diagnóstico, por causa de falta de médicos especialistas. Nós temos um número muito pequeno de geneticistas, principalmente dentro do SUS, porque as dificuldades maiores as pessoas que mais necessitam, no caso, em questão financeira, que não tem condições de fazer um diagnóstico. Bom, para a gente entender melhor esse universo, eu converso agora ao vivo com o advogado Renato Assis, que é especialista em direito médico. Olá, doutor Renato, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante e um dia tão importante para todos nós brasileiros. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, senhor, pela participação. O prazer é todo nosso. Bom, em linhas gerais, o que nós temos hoje na legislação brasileira no que se refere a direitos dos pacientes com doenças raras? Nós temos muito pouco. Na verdade, o que o nosso país fornece de questões legais, uma proteção legal, é a mesma proteção que é oferecida para todos os demais brasileiros. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que ofereceu a saúde universal, através do Sistema Único de Saúde. Contudo, essa saúde plena e universal, ela ficou um pouco na Constituição Federal e ficou um pouco no papel. Nós temos a própria Constituição que garante o acesso e o direito à saúde em seu artigo 6º. Temos a Lei Orgânica da Saúde também, que veio em 1990, 2 anos depois da Constituição, para suprir
essas lacunas da Constituição. Principal previsão aí é o artigo 196, que traz uma frase, né, que muitos citam, né, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E ela prega em seu artigo 7º a universalidade, integralidade e igualdade sem privilégios e preconceitos. E os pacientes com doenças raras, né, eles sofrem muito com isso porque essas questões não são suficientes para garantir seus direitos. O Ministério da Saúde publicou em 2014 a Portaria 199, né, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que definiu várias diretrizes, né? Nós tivemos já 150 protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, os PDCTs. Desses, né, mais ou menos 30% são voltados para os pacientes com doenças raras. Nós tivemos também a Lei 3.930, em 2019, que garantiu a aplicação do percentual de recursos do Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde para desenvolvimento de medicamentos para doenças raras. Mas isso tudo que eu falei ainda é muito pouco e a judicialização, infelizmente, tem sido o caminho para a maioria das pessoas. Pois é, eu acho que um dos principais entraves, nós temos vários, mas é dar efetividade ao que está ali na Carta Magna e em outras leis, né? O senhor falou na judicialização da saúde. Também é um fenômeno, apresentamos na reportagem, os números realmente chamam a atenção. Só que ter uma liminar ali favorável à pessoa com doença rara não significa ter o remédio ou atendimento, né? E como evitar isso? Exatamente. A judicialização, na verdade, ela ocorre, ela não é uma causa, ela é uma consequência, né? Ela ocorre por conta das deficiências que nós temos nas políticas públicas. E ela não resolve o problema, embora resolva de algumas pessoas, não resolve de todos. Essas ações que tratam das pessoas com doenças raras, de necessidades imediatas, elas se juntam na vala comum com milhões de outros processos, né? A maior parte deles acontece por conta da ausência ou desatualização dos PDCTs, né? E com isso tem um imenso abismo entre o que consta na prescrição médica que os médicos dão aos pacientes e o que é ofertado pelo SUS. Só entre 2015 e 2020, nós tivemos 2.500.000 novas ações para acesso à saúde. Em 2018, o custo que gerou para o Estado foi de 1,4 bilhão de reais, isso foi só com essas ações da saúde, só que foi judicializado. E 87% desse valor foi só com os 10 medicamentos mais caros. Então, isso causa, de fato, um impacto não previsto no orçamento. Essa é a grande justificativa do governo, né? A judicialização causa um impacto não previsto. Agora, o que nós não entendemos é por que esse impacto ele não é previsto, já que ele se mantém ano a ano por conta da desorganização do Estado em atender ao problema. Olha só, o tempo infelizmente é curto, a gente precisa finalizar rapidinho, mas eu não posso deixar de falar com o senhor a respeito de um julgamento que está em andamento lá no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, se refere ao rol taxativo da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. As pessoas com doenças raras têm aí, podem nutrir uma esperança em torno desse resultado? Na verdade, esse julgamento ele tem muito a prejudicar todos os brasileiros, sobretudo os 48 milhões aí de usuários de planos de saúde e entre eles as pessoas com doenças raras, né? Hoje o entendimento da justiça é de que o rol da ANS ele é exemplificativo e não taxativo. Então, o que é aplicado por 17 tribunais de 17 estados do país, o entendimento majoritário, é de que o rol da ANS ele é o piso e não o teto. E o que os planos desejam, através desse recurso, desse julgamento do STJ, é que o rol seja o teto, ou seja, seja taxativo, né? Com isso, os planos poderão negar uma série de tratamentos para inúmeras doenças que estão previstas na CID, na classificação internacional, poderão vetar terapias com eficácia comprovada, mesmo os prescritos pelos próprios médicos dos planos, né? Então, esse julgamento tem muito a prejudicar caso o entendimento do STJ seja contrário à maioria dos tribunais do Brasil, de que o rol é taxativo. Como a gente já teve o primeiro voto, aí a ministra Nancy Andrighi, que mudou um pouquinho o entendimento ali, temos uma esperança, né, quem sabe, para um resultado positivo aos pacientes. Doutor Renato, eu quero agradecer demais a sua participação, viu? Boa tarde para o senhor, até a próxima. Muito obrigado, boa tarde.